Prepare-se, você vai ouvir agora mais uma mensagem gravada na comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha, na voz do pastor Carlos Martins. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aprendido, nós temos recebido essas lições que são muito importantes. A gente vê o resultado da fé de um homem, né? Na figura do apóstolo Paulo, de tudo aquilo que ele enfrentou, dos desafios, das dificuldades e tudo aquilo que ele transformou, é claro, Deus transformando através dele cidades inteiras, povoados, né? Até países que foram impactados por essa palavra, que não é outra palavra que nós temos acesso. Só que às vezes nós fazemos pouco uso dela. Nós, dentro dessa era, né, da possível modernidade ou pós-modernidade, nós hoje talvez não fazemos o uso das escrituras como a igreja do passado fazia, como o apóstolo Paulo fazia, né? E no caso de Paulo era até um pouco mais complicado, porque ele fazia uso da escritura do Antigo Testamento. E ele transcrevia em forma de entendimento novo, como as cartas, as epístolas, para que nós pudéssemos entender que nada mais é que nos parece que é uma espécie de tradução do Antigo, né, sendo agregado aí a figura de Cristo, sendo renovado por ele esse novo testamento que a gente chama, né, de alguém que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Nós vimos, irmãos, algumas situações que o apóstolo Paulo enfrentou. A gente falou que ele chegou na cidade do conhecimento, a capital do conhecimento do mundo, que foi Atenas. Nós vimos hoje pela manhã que Paulo necessitava de obreiros presentes, né? E a gente viu isso claramente no capítulo 18, no versículo 5, quando ele diz assim: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se exclusivamente à pregação, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. E a gente falou dois princípios nessa manhã, que assim, possivelmente Timóteo e Silas trouxeram recursos, ofertas de igreja, que deram Paulo condições para que ele não precisasse trabalhar à noite fabricando tendas, onde deixou ele mais tranquilo, até porque ele tinha a missão de levar o evangelho. E a gente viu na outra perspectiva de ajuda física de Timóteo e Silas como obreiros presentes, onde desafogou ali as atividades talvez, né, manuais que Paulo exercia durante o dia. Isso eu acredito quando o texto fala que ele passou a dedicar-se exclusivamente à pregação, e a gente entende que isso vem aliado ao ensino, né, à aprendizagem por parte daqueles judeus e também dos gregos que assim despertavam para o evangelho. Nós vimos que isso é muito importante, mas nós vimos que Paulo, Deus dá uma visão para Paulo, há uma voz de Deus lá no versículo 9 aí, do capítulo 18, que diz assim, ó: disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, pois eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazeres mal, porque tenho muito povo nesta cidade. E Paulo, depois dessa visão, o texto vai dizer que ele ficou 1 ano e 6 meses em Corinto. E depois a gente vai ver Paulo escrevendo, né, a primeira carta do apóstolo Paulo ao quê? A essa igreja aqui que estava em formação. Ele estava levando o evangelho. Depois ele escreve outra carta aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Ele não já está mais aqui, ele está em outro lugar, mas ele vai escrever para orientar aquela igreja que foi fundada, né, pelas suas viagens missionárias. A gente percebeu, irmãos, que Deus não traria uma palavra como essa para Paulo se ele não tivesse isso aqui que ele estava colocando. A gente não pode esquecer que Paulo era um ser humano, né, que tinha medos também, que tinha necessidade. E aí a gente analisou na parte da manhã isso. Poxa, Deus vai falar para ele: não temas. Se Deus está falando para mim para não temer, é porque possivelmente eu estou com o quê? Com medo, um pouco de medo. Se ele está falando para mim não temer,
Possivelmente eu estava com medo. Ele fala assim, ó, mas fala e não te calas, né? Possivelmente eu estava um pouco entristecido. Eu estou falando e não está tendo resultado, né? A gente tem isso às vezes. Isso é muito orientado no seminário para os alunos, para que eles não possam carregar um peso que não é deles. A nossa missão é pregar e ensinar. O resultado é com Deus. O resultado é com o Espírito Santo. Nós não podemos e nem temos condições de carregar isso nas costas. É um peso demais. É um peso insuportável. Quanto tempo eu também, né, ficava preocupado e às vezes ansioso, angustiado, achando que as coisas não estavam acontecendo. Mas uma coisa que eu percebi é que não há, né, um termômetro, não há um aparelho que possa registrar o efeito da palavra no teu coração. Não há. E às vezes esse efeito não é visível. Quando você planta uma semente, você fica toda hora cavando para ver se está nascendo. Às vezes você esquece. E quando você menos espera, está lá um pé, né, de tomate, de alguma coisa que você plantou. Então assim, acredito eu que a palavra de Deus para Paulo aqui, nesse período, né, que ele estava possivelmente aí angustiado pela resistência dos judeus, era para ir de encontro justamente aquilo que ele estava sentindo, e que ele não deveria focar sua atenção naquilo. E Deus fala para ele, irmãos, que eu acredito que é uma mensagem encorajadora, nos encoraja. Deus fala para ele no versículo 10, pois eu sou contigo e ninguém te lançará a mão de ti para te fazer mal, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Deus está falando para ele, olha, Paulo, eu tenho muita gente aqui que vai temer o meu nome, vai aceitar a tua pregação, a tua mensagem, e eu vou os converter com o Espírito Santo. Isso com certeza, irmãos, trouxe um alento, trouxe uma alegria, trouxe para Paulo uma segurança, porque quando a gente analisa toda a vida de Paulo, essas visões são pontuais. Geralmente em momentos em que Paulo estava atravessando momento difícil da sua vida, e aí entra Deus, né? Deus, o socorro bem presente no dia da angústia. Ele fala, sou contigo, rapaz, fica tranquilo, né? Aí Paulo tinha acabado de tomar uma coça de chicote, de azorrague. Deus chega, fica tranquilo, estou contigo, né? E assim ele ia, de fé em fé, né? De desafio a desafio. E a gente vê um grande homem de Deus fazendo o seguinte, avançando, multiplicando o amor do Senhor, o amor de Deus. Irmãos, isso tem muitas implicações para nós, né? Muitas lições que nós temos aprendido aqui nos momentos em que Deus tem nos dado essa oportunidade. E aí Paulo, no capítulo 19, queridos, Paulo vai chegar em Éfeso, né? Éfeso, essa igreja que foi reconhecida pelo trabalho, essa igreja que é citada lá no Apocalipse, ao anjo da igreja de Éfeso, né? Que trabalhou tanto e acabou perdendo o objetivo do trabalho, que era o primeiro amor. E aí a cidade de Éfeso, essa região, era algo muito interessante, e a gente vai ver na história que Paulo gastou mais tempo com essa cidade do que qualquer outra cidade que ele entrou. Foi a cidade que ele gastou mais tempo, que ele trabalhou mais assim eficazmente naquela região. E aí, tendo essa visão do que correspondia a essa cidade, a gente chega ao entendimento por que Paulo gastou bastante tempo lá. Era uma cidade que tinha um cunho comercial muito grande, irmãos. A gente percebe que Éfeso era o centro comercial da Ásia Menor. Tudo se concentrava em Éfeso. Era a sede dos tribunais romanos. Era ali, era como se fosse o Supremo Tribunal Federal, era lá. Era famosa também, ela tinha uma das 7 maravilhas do mundo, que era o templo de Ártemis, onde é a mesma coisa quando fala do templo de Diana. Diana e Ártemis é a mesma né, entidade da época. E esse templo lá, o templo da famosa deusa Diana, era uma das 7 maravilhas do mundo. As suas colunas eram revestidas de mármore e cobertas com pigmentos de ouro. E olha a cidade em que o profeta vai entrar, em que o servo do Senhor vai entrar para anunciar o evangelho. Talvez é aí que a gente percebe o quanto ele demorou mais,
o quanto ele gastou mais tempo lá, porque era um local estratégico, era um local que tinha uma diversidade muito grande, que tinha muito turista, e era também um grande desafio você conseguir implantar uma igreja naquela localidade. Nós vamos ver, irmãos, que na sua entrada, né, e eu acredito que essa parte aqui também é muito interessante, eu queria me concentrar com os irmãos nessa parte. A gente tem, assim, por natureza, acho que todos nós, né, a gente fica muito decepcionado quando a gente cria uma ansiedade em alguma coisa, né? Por exemplo, você compra alguma coisa, comprei lá um objeto que eu queria muito, já estava namorando aquele objeto já há um bom tempo, e aí você compra, e aí quando você recebe esse objeto, vamos dizer que seja uma televisão, e você, quando abre a caixa, você observa que veio faltando alguma coisa. Nós ficamos um pouco decepcionados, né? Nós ficamos decepcionados quando a gente, por exemplo, acerta um contrato de serviço. Olha, eu vou pagar um buffet, você vai fazer a minha festa, e ele já está incluído isso, aquilo, e quando tem a realização da festa, você percebe que faltou alguma coisa, né? Até mesmo em algumas programações que a gente mesmo faz, que a gente vê que foi tudo legal, mas no final a gente chega à conclusão de que faltou alguma coisa, né? Talvez isso já aconteceu até comigo, de comer em algum lugar e você vê, né, aquelas fotos daqueles pratos, e quando você vai comer, faltou alguma coisa, né? Nós ficamos um pouco decepcionados quando falta alguma coisa. E eu queria, irmãos, assim, visualizar os irmãos desse texto, porque a gente não costuma botar tema, mas se fosse colocar um tema nessa mensagem hoje, eu acredito que seria cristãos incompletos, né? Ou que estavam faltando alguma coisa, que ainda não tinha a totalidade daquilo que precisavam ter para que pudessem ser discípulos do Senhor. Capítulo 19, acompanha comigo a leitura do texto, por favor. Atos 19, que diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Aí achou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que foste batizados então? Responderam: no batismo de João. Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Irmãos, eu sempre penso assim na condição do personagem, né? Em que condição Paulo poderia estar quando ele adentra essa cidade, Éfeso, né? Maravilhado com todas aquelas coisas, a grandiosidade, a riqueza. A Éfeso era conhecida também como capital da riqueza, onde era uma cidade muito rica. Mas você para pensar comigo que Paulo, ao se deparar com esses 12 homens, ele tem uma espécie de leitura daquilo que ele vê e daquilo que ele enxerga. Ele tem uma percepção, e diante dessa percepção, ele faz um diagnóstico. Sabe assim, tem alguma coisa errada com esses discípulos, né? A gente sabe que o evangelho estava chegando em Éfeso através de Paulo. E aí Paulo, eu acredito que ele possa ter a mesma desconfiança, talvez não num grau de intensidade, que ele teve com aquela jovem que estava atrás dele proclamando que ele era servo do Deus Altíssimo e que estava pregando a verdade de Deus, e aquilo incomodou ele de alguma forma. Ele percebeu que aquilo ali não partia de Deus, por mais que a palavra era verdade. Paulo, ao se deparar com esses homens, irmãos, ele fez um diagnóstico, ele teve uma percepção,
de que faltava alguma coisa para aqueles homens. Você pode imaginar 12 discípulos de Jesus que sequer ouviram falar do Espírito Santo, sequer tiveram um contato com o Espírito Santo. Como que eu posso ser discípulo se eu não conheço, se eu não tenho acesso ao Espírito Santo? Se eu sei que é através do Espírito Santo que produz, por exemplo, em mim, arrependimento, que faz com que eu possa ter o discernimento de uma vida errada que eu estou tendo. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que brada dentro do nosso coração quando a gente dá um deslize, quando a gente comete algum erro, quando a gente fala uma palavra indevida. Você, como eu, acredito que você sente, a gente sente um aperto, a gente sente um tipo de angústia, um tipo de mal-estar, e é o Espírito Santo nos causando um certo tipo de incômodo e nos levando à conscientização de que nós o quê? Pecamos. E aí Paulo, ao identificar esses 12 homens, irmãos, ele percebeu que esses homens tinham em falta alguma coisa. E é muito interessante a abertura do diálogo de Paulo e a sensibilidade que esse homem tinha. Olha o texto comigo aí, por favor. No versículo 2, e perguntou-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando creste? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Você pode perceber, né, que é até um pouco de estranheza você começar um diálogo, uma conversa com alguém, tipo assim, eu estou sendo apresentado a alguém e eu falo: tu tem o Espírito Santo? Para você ver a certeza e a convicção, irmãos, e a sensibilidade que esse grande gigante de Deus, ele tinha, em identificar naqueles homens que talvez eles estavam correndo um grande risco, porque eles estavam fazendo algo que eles não tinham recebido uma capacitação ainda, vinda de Deus, dada por esse Espírito Santo. E o que mais me chama a atenção é a resposta desses homens. Eu queria trabalhar um pouquinho com os irmãos aqui, que essa resposta ela é muito interessante. Ela é, para mim, ela é reveladora, e para você também ela tem que ser reveladora, porque eles vão dizer assim: nós sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Encurtando a história, Paulo depois vai orar por eles, vai pregar primeiro para eles, depois vai orar e eles vão receber o Espírito Santo, vão receber essa capacitação. Mas você percebe comigo que eles não receberam porque ninguém os ensinou, ninguém apresentou para ele a verdade do Evangelho, para que eles pudessem ter acesso ao que nos está disponível, o que nos é comum, que é o Espírito Santo. Você percebe como a igreja ela tem uma tarefa de responsabilidade de instruir os discípulos, de ensinar os discípulos, ensinar em verdade. Você pode perceber quanto a verdade na nossa vida aprendida, ela pode gerar tanta coisa boa em nós. Com certeza esses homens, depois que eles ouviram falar que existia um Espírito que era dado gratuitamente, eles não foram mais as mesmas pessoas. Daquele ponto em diante, eles não eram mais os mesmos. Agora eles estavam capacitados por Deus. E você já reparou uma coisa? Que muita gente está procurando o Espírito Santo, mas de forma errada. Às vezes está procurando o Espírito Santo através da ignorância. Igrejas que, por exemplo, têm muitos movimentos, mas não tem a pregação da verdade, da palavra. Eu me recordo aqui da ação e da informação de Pedro, quando ele é chamado por Cornélio para ir na sua casa, e o texto vai dizer que Pedro expôs para eles o Evangelho, e eles também receberam o Espírito Santo. E aí também me traz a memória e a lembrança de que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de quê? De Deus. Eu só posso receber o Espírito Santo se tiver sido gerado fé no meu coração, e eu só terei fé no meu coração se eu tiver sido aprendido, se eu tiver sido ensinado por alguém acerca das Escrituras. A gente percebe que isso tudo está interligado, irmãos.
Não tem como igreja A, igreja B separar a palavra, separar poder, separar culto tradicional, culto pentecostal. Isso é tudo invencionice humana. Porque o fato de você pregar a verdade, você expor a verdade, você automaticamente vai ser capacitado de poder. Hoje as pessoas estão tentando separar poder da palavra. É impossível, é inseparável. Não dá para conceber uma doutrina como essa. Até porque não existe poder sem a palavra. Paulo perguntou para ele: vocês receberam o Espírito Santo? Nem sequer ouvimos do Espírito Santo. Nem sequer ouvimos, nem sequer tomamos conhecimento. E aí Paulo vai, irmãos, ter todo o trabalho aqui. A narrativa é bem rápida, mas não tem como a gente dimensionar tempo aqui nessa narrativa. Mas eu acredito que Paulo parou, talvez, um pouco preocupado: onde que eu vou primeiro? Essa cidade é muito bonita, muito grande, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí ele para: pai, eu tenho que parar aqui, porque aqui está precisando de uma capacitação. Hoje nós temos, com muita tristeza, crentes que na verdade são convencidos e não convertidos, porque negligenciaram o ensino regular e sistemático das Escrituras. São justamente aqueles que são mais frágeis, mais vulneráveis, são aqueles que não valorizam, por exemplo, reuniões que são importantes. Escola Bíblica Dominical, irmãos, nesse final do ano tem sido as reuniões mais vazias. Mas por que nós tratamos às vezes algo tão importante, não só para mim, não só para minha esposa, mas como para minhas filhas? Como que eu posso negligenciar algo tão importante que é me dado de graça, disponível para mim, para eu aprender, para que eu possa ser uma pessoa mais enraizada pelo Evangelho? Por que eu faço isso? E ao mesmo tempo, eu percebo, porque negligencio isso, eu me coloco sempre numa posição frágil. Eu estou sempre em conflito. As pequenas coisas me aborrecem. Está sempre minha casa em conflito na minha mente. Sabe por quê? Porque ainda não tem a luz do Evangelho dosada assim semanalmente na tua mente, no teu coração. A verdade é que você pode ser um vaso de planta sem água, está murcho, está seco. Murcho e seco. E todo e qualquer tipo de ventinho vai fazer você quebrar os seus ramos, porque não está completamente balizado nas Escrituras Sagradas. Um ponto, irmãos, também que eu posso aqui destacar, que eu acredito que é também um pouco de realidade hoje da igreja brasileira. Eles falaram que eram batizados somente no batismo de João. Aí eu fui analisar os textos e as mensagens de João Batista, né? Aquele que falava sempre de forma carinhosa, raça de víboras, cobras venenosas, foi o adjetivo mais tranquilo que ele deu naquela época, né? E aí eles trazem para mim também uma ideia de que assim, quanto cristão, quanta gente que também parece que só foi batizado e ensinado no batismo de João, que traz a ideia do batismo da lei. João Batista, irmãos, era alguém que foi o precursor, alguém que estava abrindo caminho no meio de cobra, no meio de gente má, e a pregação dele não era outra: arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. A sua mensagem lá em Mateus capítulo 3, versículo 7 a 12, ele vai chamar o povo de raça de víboras, cobras venenosas, vai falar que vai vir um fogo que vai queimar quem não pertence ao reino de Deus, vai abrasar todo mundo, que vai ter um julgamento. João prega um sermão onde a gente não consegue encontrar boas novas, mas um sermão que traz o quê? Uma ideia de punição, de violência, que era importante naquela época. Não estou dizendo que não valeu, muito pelo contrário, mas era uma mensagem que não trazia uma boa notícia, mas trazia uma má notícia, trazia uma notícia de punição,
trazia uma notícia de violência, de que ia acontecer o mal, que o machado estava já na raiz da árvore, ia que cortar a árvore. E toda essa ideia trazia para o povo um tipo de temor, né, de amedrontamento, que fazia com que o povo se decidisse batizar. Eu vou batizar, porque eu vou morrer nesse fogo queimado. Eu ficava até me enxergando como um churrasco ali, né, totalmente torrado ali por causa do fogo que ia descer. Esse relato desses homens dizendo que eram somente batizados no batismo de João, eu acredito que isso tem acontecido até hoje, irmãos. Até hoje, muita gente, por talvez não ter o conhecimento completo das Escrituras, não se interessar e não se informar, não dedicar-se a isso, acredita que é profeta de tragédia. Só traz palavra de punição. Tu vai para o inferno, hein, miserável. E tem gente que prega assim. Tem gente que fala assim: tu tá cheio de demônio, rapaz, tu vai para o inferno. Batismo de João, talvez. Doutrina de João Batista. Batizado somente em João. Não foi batizado no conhecimento do Cristo que traz a boa nova de misericórdia, de graça, de cruz, da chance, da oportunidade. Nós estamos com certeza, queridos, chegando à época em que vai ter aquelas mensagens. Já viu? Ano passado eu recebi muita gente com dúvida, né? Aí sempre uma voz trêmula que dava a ideia, irmãos, de uma espécie de, sei lá, pareciam pessoas de certa idade, velhinha, mas assim, eu estava no meu quarto chorando, né? Sempre aquela voz meio melódica, né? Arrastada, quando de repente o Senhor me arrebatou em visão, e eu vi as colunas do West Shopping caindo. Não vão para o West Shopping, vão para o Parque Shopping, mas não vai para este shopping. Quantas e quantas mensagens, queridos, nós recebemos. Eu acredito que são pessoas até sinceras. E o que mais me chama a atenção é que Deus agora, na sua profecia, está usando o WhatsApp. Compartilhe essa mensagem, senão serás punido. Deus agora tem WhatsApp. Se não compartilhar no grupo, não vai receber uma bênção. Será punido por essa profecia. Quando eu estava lendo, irmãos, meditando e orando nessa palavra, falei: caramba, a gente hoje tem discípulos que só conhecem o batismo de João. São discípulos e profetas da tragédia. Pessoas que são ignorantes, grosseiros, que tratam as outras sem respeito, que acham que tem o direito de botar dedo na cara, de usar o púlpito para falar, expor a vida de todo mundo, com o respaldo do nome de Deus, para que ninguém coloque em xeque a sua palavra. Ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Já viu isso? Queridos, só não vai ter ungidos do Senhor aqui quem não é batizado em Cristo Jesus, porque do contrário, todos nós somos. Eu sou ungido do Senhor, você é ungido do Senhor, esse irmão que está do teu lado se ele não é, ele vai ser. Se ele continuar vindo aqui, ele vai ouvir a palavra e Deus vai ungir ele também. O que é ungir, irmãos? Pegaram um texto lá atrás, de uma luta de Davi e Saul, né? E transformaram em verdade do Novo Testamento, numa atitude em que Davi, assim, optou ele podia muito bem matar, mas ele optou em não fazer. Que pena, irmãos, e que tristeza, como tem gente assim hoje. Esses, talvez, pseudos profetas do Apocalipse, né? Que tem, eu vejo isso, sabe o que eu vejo isso, queridos? Com muita sinceridade, falta de temor. Falta de temor em dizer aquilo que Deus não mandou dizer. Eu vejo isso às vezes como carência emocional.
Porque esses camaradas fazem questão de falar: eu sou a missionária tal, da igreja tal, eu moro na rua tal, telefone para contato tal, e eu tenho agora uma visão tal. Caramba, quando olha para ela, né? Nossa, chega a suar unção. Falta de temor de Deus, queridos. Você pode ter a revelação mais bombástica do mundo, não vai ser diferente daquilo que já está aqui nas Escrituras. E nem vai ser melhor do que aquilo que está aqui nas Escrituras. As Escrituras já falam de inferno, as Escrituras já falam de punição, mas a Escritura também fala de um Deus amoroso, de um Deus misericordioso, de um Deus que não nos trata segundo os nossos pecados, porque se nos tratasse, nós teríamos aqui um banquete de churrasco. Eu ia ser o primeiro a incendiar aqui em Labareda, né? Ia me queimar todo por causa dos meus pecados. Mas nós temos visto isso, queridos, de uma forma que dá ibope para essas pessoas que na verdade só conhecem o batismo de João, só conhece talvez o Antigo Testamento, só conhece essas palavras de dor, essas palavras de crítica, essas palavras de condenação, não foram batizadas em Cristo Jesus, talvez nem são portadoras do Espírito Santo de Deus, que apresenta, que argue o pecador, condena o pecado, mas ama o pecador. Ama o pecador. E tem todo o trabalho de persuasão, de fazer com que a gente não peque mais. Nós vemos também que igrejas que não formam bem seus discípulos, nesse aspecto, chega um momento que ela se autodestrói. Igrejas que não têm um cuidado, queridos, de formar, de apresentar. O aprendizado está disponível dos irmãos, está disponível. Agora, cabe a mim aceitar e abrir mão sabe, ter essa vontade de aprender. Do contrário, eu posso destruir aquilo que Deus está fazendo. E isso até na minha casa, até na minha família, até no meu casamento. Porque para que eu possa ser cheio do Espírito Santo, eu preciso conhecer a palavra, para que eu possa lidar com as pessoas à minha volta, lidar bem no meu casamento, no meu relacionamento, no meu trabalho. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Isso é uma forma de ser cheio, queridos. É você aprendendo acerca daquilo que Jesus deixou registrado. É tendo eu alguém para me ensinar, para tirar as minhas dúvidas, para que eu possa compreender e para que essa compreensão possa descer até o coração. Porque até nisso eu tenho que fazer esforço. Que não basta somente estar aqui, queridos. Tem que estar aqui e aqui nortear todas as minhas decisões e escolhas que eu porventura posso fazer. Percebe como que tem muito crente hoje vivendo só o batismo de João? Só esse discurso de tragédia. Você vai receber, daqui a pouco a gente está recebendo essas mensagens, que vai acontecer tem aquelas mensagens subjetivas, né? Vai acontecer uma grande tragédia em algum lugar dentro desses próximos 50 anos. Pô, né? Aí, claro que vai, né? Até mais de uma. Mas a gente tem também para o outro lado, irmãos, em último lugar, antes de passar para o último lugar, tem algo também que eu percebo que quando a gente fala nessa questão de autodestruir, nós temos, por exemplo, o Estado Islâmico, que é a dissidência do islamismo. Olha só como é que ele destrói, ele se autodestrói. E agora esses caras passaram a amarrar bomba e destruir o seu próprio povo. Você já parou para pensar que os caras explodem o próprio povo deles? Eles matam o próprio futuro do país. Por quê? Porque não conseguiram compreender. E aí houve ruptura daquilo que antes eles acreditavam. E agora só vale o que eles acreditam. Quem não acredita é infiel e deve ser explodido. Nós, irmãos, temos que ter muito cuidado para que a gente também não possa vivenciar isso. E a gente falou isso pela manhã, né? Às vezes a gente faz oração. Senhor, pune aquele teu servo desobediente.
Prepara e leva, Senhor, porque não está me dando sossego. Irmãos, você já pensou se Deus ouvisse todas as nossas orações? Nós íamos chegar no céu com tanta culpa, que é chegar e descer. Mas Ele não atende tudo aquilo que a gente pede. Eu acredito que como um pai, Ele avalia o que realmente precisa ser atendido. E agora sim, no último lugar, nós vemos que o batismo do Espírito Santo, ele não está somente vinculado na questão do poder, queridos, mas também do conhecimento das Escrituras. O batismo com o Espírito Santo vai sim apresentar o quê? As boas novas do Cristo. As boas novas de um Cristo que morreu no meu lugar e que agora eu não preciso morrer. Um Cristo que recebeu a punição no meu lugar e agora eu não preciso mais receber. É por isso que Paulo vai falar desse batismo com o Espírito Santo, desse revestimento de poder e desse aparelhamento das boas novas. Por que boas novas, irmãos? Boas notícias. Sabe, você acorda de manhã, você lembra que tem um Deus que morreu por você, que te perdoou dos seus pecados, que te deu o privilégio de estar em família, de desfrutar do casamento, dos filhos, sem você merecer, querido. Não é ou não é a boa nova? Não é ou não é uma boa notícia? É claro que é. É algo maravilhoso da gente saber que Deus nos amou tanto e deu o seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar. Ele me amou com algo mais precioso desse mundo. Boas novas. Sabe, uma palavra de alegria, uma palavra de felicidade. E se a gente fosse dosar, qual é a maior incidência nos seus lábios? É o batismo de João, raça de víboras, cobras venenosas, vou tacar fogo em geral? Ou é as boas novas de Jesus? A alegria de saber que a misericórdia do Senhor nos alcançou, que ela nos torna e nos dá mais uma chance todos os dias, que faz com que eu levante pela manhã e agradeça ao Senhor pelo café, pelo pão que Ele coloca na minha mesa e na mesa dos meus filhos, ou na minha boca só a reclamação e murmúrio. É como se a gente estivesse dizendo para Deus: olha, o Senhor está fazendo tudo errado. Porque quando não há agradecimento, irmãos, quando há murmuração, é isso que eu estou dizendo para Deus: o Senhor não está controlando a minha vida direito, o Senhor não está dirigindo a minha vida direito. Será? Qual é a maior incidência na nossa palavra? Em que você é batizado? É no Cristo ou só em João? Esse batismo também nos apresenta a misericórdia, irmãos, a salvação, a graça de Deus. É muito importante que esse revestimento, olha como é que ele é importante. Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai dizer o que o batismo com o Espírito Santo produz em nós. E aí, nos traz também, eu acredito, uma ideia que possa nos gerar um pouco de temor. Se eu não tenho essas características que Gálatas vai me apresentar, talvez ainda eu não tenha sido batizado pelo Espírito Santo. Talvez ainda não tenha recebido essa capacitação. Porque se tem no meu coração amor, gozo, paz, longanimidade, você tem sido longânimo com as pessoas chatas que estão do seu lado? Você tem sido paciente? Isso é fruto do Espírito. Isso é fruto que Ele produz em nós, habitando em nós. Se nós não temos isso, talvez a gente ainda não tenha sido contemplado por Ele. Talvez da nossa boca só a palavra de recriminação, de ódio. Há um ódio no nosso coração, irmãos. Nós temos destilado ódio às pessoas que trabalham conosco no trabalho, que fazem ali aquele nosso grupo de trabalho. Na escola, na faculdade, nós temos falado mais de ódio, de recriminação, de acusação, ou nós temos falado do amor de Deus? Nós temos discriminado, nós temos respeitado as pessoas, o direito dela escolher o que ela quer ser.
e que não te dá o direito nenhum de acusar, de criticar ninguém. Te dá o direito de falar de amor. Falar de um Cristo que nos amou do jeito que nós éramos, sem esperar a gente mudar primeiro. Existem essas características em nós, existe maior intensidade, existe menor intensidade. Como é que a gente tem nutrido? Como é que eu tenho me alimentado? Às vezes nós temos cristãos que estão em crise, porque estão presos no batismo de João, estão presos na teologia de João, estão presos na doutrina de João, onde tem medo em excesso da condenação de Deus. Todas as vezes que você tiver medo da condenação de Deus, lembra da cruz, que está exatamente posicionada onde deve estar. A ideia daqueles que estão aqui estarem constantemente com suas vidas crucificadas junto com Ele. Morremos para o mundo. Por isso que a cruz está ali. Por isso que a cruz está ali, ó, segurando os vidros do batistério. Quem opta em morrer é sepultado lá atrás. É o nosso cemitério de velha criatura. É ali atrás. Entendemos a mensagem do Cristo vivo. Nos apropriamos dela. E a gente entendeu que para que eu possa produzir fruto, eu tenho que morrer para esse mundo. E morrer para algo que é mais difícil do que morrer para o mundo. É morrer para mim mesmo. Matar o meu eu. E viver a vida agora na fé do Filho de Deus. Eu tenho constantemente essa longanimidade em mim. Há constantemente bondade. Ele vai seguir, né? Fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso, irmãos, isso aqui não são os frutos, não. Isso aqui é o fruto do Espírito Santo, que você pode entender como uma laranja cortada em gomos. Nós precisamos ter todas essas qualidades, todas elas sendo exaladas das nossas atitudes, do nosso comportamento, das nossas palavras. Isso vai caracterizar como nós, homens e mulheres que foram nascidos de Deus, revestidos pelo poder do Espírito Santo, conhecedores da palavra do Senhor, que se dedicam a ela, que não usam de desculpas esfarrapadas, que não usam de autojustificativas, mas que investe em suas vidas e em suas famílias. Percebe como o trabalho de Paulo foi importante? Aqueles homens seguiram o seu curso, aqueles homens seguiram adiante, mas agora seguiram de outra forma. Às vezes, irmãos, nós estamos em apuros, porque talvez nós estamos negligenciando aquilo que a voz do Espírito Santo de Deus está nos dizendo. Às vezes estamos muito preocupados. Tenha calma, irmão. Tranquilize-se mais. Fique calmo, que é ficando calmo que você escuta Deus falar. Às vezes estamos muito preocupados, achando que a gente vai resolver o mundo inteiro. Ora mais, preocupe-se menos. Confie mais. E deixa Deus agir. Eu não tenho dúvida, queridos, que Ele tem portas preparadas para abrir na nossa vida no momento certo, no tempo dEle. Na hora certa essas coisas vão acontecer, como acontece na minha vida, acontece na vida de muita gente. Só tenha concentrado no teu coração uma coisa: eu vou buscar o Senhor e a sua justiça em primeiro lugar. E aí você acredita comigo, e todas as demais coisas serão acrescentadas na minha vida. Você crê nisso? É assim que tem que ser. O restante, irmãos, Deus fará. Tem um louvor que a gente canta aqui de vez em quando, que fala assim: Deus fará o impossível para você. E fará, não é
um louvor que a gente entende que é um louvor de positivismo, né? Não, mas é um louvor que a gente precisa compreender de uma vida que está aqui, na centralidade das Escrituras. De uma vida que talvez nem precise carregar a Bíblia, porque a Bíblia já está aqui dentro. Ele se alimenta. Ele não chega aqui na igreja no domingo em processo de inanição, desnutrição espiritual. Preciso de água da vida, porque durante a semana não se alimentou. Quem ama as Escrituras, irmãos, leu, pesquisou, se debruçou, 20 minutinhos por dia. Começa com um pouquinho e você vai ver que a presença de Deus é tão gostosa e tão boa, que você vai aumentar o tempo que você vai achar que é insuficiente. Quantas vezes eu vejo que é a hora, eu falo assim, eu preciso orar um pouco, eu estou muito cansado, eu preciso orar, eu preciso parar um pouco, a gente fica um pouco no automático, aí eu boto, o caminhão de criança para fora do quarto, fecho a porta e deito no meu chão e fico ali falando com o Senhor. Só eu. Aquele é o meu momento. Ninguém me interfere, ninguém entra, por mais que a Catarina dá soco, chute na porta, e agora ela está chamando de Inho, Carlinho, Inho, estou ocupado, agora não dá. É o momento em que a gente vai falar das nossas demandas, das nossas mazelas. A gente vai estar pertinho desse Deus que através de Cristo a gente tem acesso ao Santo do Santo. É como se você fosse o sumo sacerdote do Antigo Testamento, e você agora vai entrar lá no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo, e você pode falar com Ele, e você pode ter a certeza que, segundo as Escrituras, segundo a palavra do Cristo, as boas novas, Ele nos ouve e nos responde. Ele nos ouve. Agora, para Ele nos ouvir, você tem que falar, entendeu? Para Ele nos ouvir, você tem que separar um tempo. Para Ele nos ouvir, você tem que falar sinceramente. Fala para Ele, Senhor, não estou com vontade de ir na tua casa não, o que está acontecendo? É a barriga que está doendo, Senhor, não está legal, meu casamento não está bom, Senhor. Mostra-me, melhor dizendo, onde eu tenho errado. Não coloca a culpa no marido não, nem o marido coloca a culpa. Onde eu tenho falhado, assume a responsabilidade. Essas são as boas novas. É isso que Paulo ia de cidade em cidade. Olha, existe um Deus, Criador do céu e da terra, que construiu tudo, que amou o mundo de tal maneira, deu o Filho, que agora você pode falar com Ele. E tem mais, Ele te responde. E tem mais, se você for fiel a Ele, Ele fala que vai te honrar e fazer morada em você. Que boa nova, maravilhosa. Muito diferente daquilo que João falou. Vamos ficar de pé, queridos, em nome de Jesus. Vou chamar o ministério de louvor. Nós vamos cantar. E eu queria que você fechasse seus olhos enquanto as irmãs aqui se preparam. Feche os seus olhos, irmão. Como é que está o teu estado hoje da sua vida? Nós temos falado de multiplicar o amor de Deus, porque é tempo de avançar. Mas você tem avançado? Ou você tem retrocedido? Porque se eu, no começo da minha caminhada, eu tinha tanta vontade de fazer, tanta alegria, e isso morreu, alguma coisa se perdeu durante a caminhada. E eu queria te desafiar nessa noite a você recuperar isso. Porque lembra, as boas novas, o batismo do Cristo ressurreto nos dá a oportunidade de recomeçar. Recomeçar. Que tal a gente recomeçar hoje? Que tal você recomeçar hoje com o Senhor? Nós estamos quase terminando o mês de missões. Qual foi o teu nível de interesse? Você parou para pensar? Nós fomos lá na comunidade do Quiabo para ajudar algumas crianças. Você foi? Por que você não foi? Não teve interesse? Está faltando o amor. Cristo. No nosso coração. Talvez esse amor diminuiu. Talvez você tenha até um motivo para isso. Mas Deus tem outro melhor. Para
para substituir esse motivo, para te dar razão, para te dar um motivo de vida. Fala com Ele, decida ao lado dele. Nós vamos cantar. Eu queria que você também cantasse. Só que depois do louvor, a gente vai estar orando em nome de Jesus. Se a vitória não consegues enxergar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Se é tão impossível, parece que não dá, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti, mas nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada. Se sentindo sozinho, coração cansado de esperar, espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Teu choro não é em vão, teu Deus contigo está. Espera no Senhor e confia. Espera, Ele vem, confia, Ele vem e faz um milagre. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti, mas nada além da promessa, da sua promessa. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Ó Deus, eu vim aqui, diga isso ao Senhor, só pra te dizer que a minha esperança está em ti. Eu não tenho nada além de ti. Oh Deus, eu vim aqui só pra te dizer
eu não tenho nada, nada, eu não tenho nada. Você acabou de ouvir mais uma mensagem de Deus, do pastor Carlos Martins, pastor presidente da comunidade evangélica Casa Sobre a Rocha. Nossos cultos, todas as quintas e domingos, às 19 horas. Local, Cooperativa 79, Conjunto Betinho, Vila Kennedy. Você é nosso convidado.